Bom dia, Helena. Seja bem-vinda. Vou colocar o título aqui pra gente não se perder, pro pessoal saber. Deixa eu ver se eu consigo convidar algumas pessoas aqui. Como é que vocês estão? Ontem nós tivemos uma escola de líderes maravilhosa. E agora a gente vai falar sobre como criar valor pessoal. Primeiro entender o que significa isso, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma pessoa que toda vez ela diz que meus vídeos não chegam pra ela, meu ao vivo não chega pra ela. Não tô achando o perfil. Que pena. É muita gente que me manda mensagem e acaba se perdendo aqui no meio das conversas. Bom, mas acredito que ela vai me achar. Bom dia, Andréia. Bom dia a todo mundo que já chegou, todo mundo que já entrou. Como é que vocês estão, gente? Quais são as expectativas de vocês aí para esse final de semana que se aproxima? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer, amém, assim eu creio. Eu não sei copiar link, sabe, quer dizer, não é que eu não saiba, é que não tem essa opção para mim aqui de copiar o link da live para enviar para outras pessoas, né? Mas eu quero pedir para você que seja esse agente aí, esse veículo, né, de bênção na vida das pessoas. Olha, tem gente de Rondônia aqui, que legal. Bom dia, Kessia. E convide outras pessoas para estar aqui conosco, tá? Para a gente conversar a respeito de como você aumentar o seu valor pessoal. O que significa... Eu não vou nem enrolar muito não. Gente, essa live vai ser breve, tá? Senhor, me ajuda. Eu tô tentando enxugar o máximo que eu posso o horário aqui pra gente fazer uma live em 20 minutos, mas ainda não consegui. Giovana em Curitiba. Kelly, bom dia, minha linda. Seja muito bem-vinda. Eu quero agradecer as meninas aí que... Fico muito feliz, Giovana. Muito feliz com esse feedback, viu? Eu quero agradecer as pessoas que estão sempre aqui comigo, né? Todo o café tá aqui, quando eu chego já estão aqui, já tem esse horário marcado aí, né? De segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, 7h05, 7h07, eu já estou no ar, né? E eu tô sou muito grata a vocês, pela vida de vocês validam muito o meu trabalho, assim como as pessoas que fazem atendimentos comigo, mentoria, e que recomendam o meu trabalho. Fabrício, eu tava tentando te encontrar aqui, não tava achando, que bom que você me achou. Leandra, seja muito bem-vinda. Então, gente, já vamos logo iniciar, né, pra gente ganhar tempo aqui, pra ver se eu consigo cumprir com a minha palavra de terminar um pouco mais cedo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como criar valor pessoal. Primeiro vamos entender o que não é valor pessoal, né? Como que a gente faz para avaliar o nosso valor. O valor que eu quero falar para vocês aqui não é aquele que você pensa a respeito de si mesma. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. O valor pessoal não é aquilo que você atribui a si mesmo, tá? Isso daí é uma outra história, como você se vê, a gente, óbvio, né? Tem toda uma questão de como você, como é que é a sua identidade, se é uma identidade alinhada, como é que é a sua autoestima, tem toda essa questão aí por trás. Mas hoje eu quero fazer você virar um pouquinho a câmera, sabe? Virar um pouquinho o ângulo para você se perceber de outra maneira. Por exemplo, né?
quanto você vale para os seus filhos? Quanto você vale para a sua família, né? Quanto você vale para o seu esposo? Quanto você vale lá na empresa que você trabalha? Quanto você vale para os seus clientes, né? Presta atenção, existem pessoas que elas saem da vida uma das outras, né? Existe marido que vai embora, mulher que se separa, funcionário que vai embora da empresa, que é demitido, e ninguém sente falta. A vida flui naturalmente como se nada tivesse acontecido. Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa que saiu, ela não tem um valor pessoal alto para quem tá ficando. A presença dela é totalmente insignificante, totalmente indiferente para os outros. Né? Tem filhos que crescem longe do pai, que o pai resolveu abandonar e não fez a menor falta. É óbvio que lá no inconsciente vai registrar aí uma série de conflitos e bloqueios, mas a questão não é essa. A questão é quanto você vale para as pessoas que convivem com você. Quanto você vale, por exemplo, para os seus clientes, né? Os seus clientes, eles pagariam o que for para ter você atendendo eles, ou eles vão em outra que pode ser mais barato, pode dar um descontinho melhor? Você já parou para pensar a respeito disso? Você já parou para pensar qual é o valor que as pessoas te dão? Fabi, mas você sempre fala que a gente não tem que ficar esperando a aprovação do outro. Eu não estou falando daquela necessidade de aprovação, gente. Eu não estou falando de você fazer algo esperando alguma coisa em troca. Eu estou falando da essência, sabe? Do que você verdadeiramente transmite, da diferença que você faz realmente na vida do outro. Tem gente que eu conheço, né, que eu vejo por aí querendo mudar o mundo, tem gente querendo ser missionário na África, tem gente querendo fazer uma série de coisas, impactar o mundo, mas essa pessoa muitas vezes não consegue impactar nem quem tá perto. Você entende o que eu tô querendo dizer? Né? Não consegue fazer a diferença nem para quem convive com ela, nem para quem está perto dela. Então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: qual é o valor que as pessoas que estão comigo me dão? Se eu morresse hoje, que falta eu faria para os meus? Em quanto tempo eu seria substituída sem eles pensarem duas vezes? Se você saísse da sua empresa hoje, por exemplo, que falta você faria? Em quanto tempo as pessoas fingiriam que nunca você nem passou por lá? Entende? É isso que eu tô querendo dizer. Aumentar, criar valor pessoal é fazer com que as pessoas verdadeiramente queiram estar perto de você. Amem a sua presença, amem o que você tem de melhor, amem a sua essência pelo seu diferencial. Como se tornar uma pessoa cara ao ponto de sua família, seus filhos, seus clientes, seus amigos fazerem o que for necessário para estar perto de você. Gente, às vezes eu me sinto muito amada, assim, aqui, sabe, por vocês, assim. Tem gente que diz assim pra mim, assim: ah, Fabi, eu vi uma pessoa que faz o mesmo trabalho que você faz, mas eu não sei, alguma coisa me diz que eu tenho que fazer com você. Isso é tão legal, sabe, porque significa que eu criei um valor pessoal para aquela pessoa. Entende, gente? Então a gente precisa... Bom dia, Thaís, seja muito bem-vinda, minha linda. Então a gente precisa se fazer essas perguntas para poder a gente se diferenciar, porque senão a gente cai na vala dos comuns, tá? E aí agora a gente vai entender como que a gente faz para fazer isso. Alguns passos aqui para você aumentar o seu valor pessoal. Gente, eu já recomendei vocês, né, para sempre terem em mãos aí uma caneta, um caderno. Tem gente que tem caderno só dos cafés aqui, né, que já me mandaram prints ali, fotos ali no direct. Ó, Fabi, esse caderno aqui é só para as lives e tal. Faça isso também, sabe? Eu penso mesmo sobre você, já contei outros profissionais, mas a minha consulta vai ser com você. Tô te esperando, minha linda. Vai ser um prazer enorme. Então, olha só, gente, vamos lá. Quais são os passos para você aumentar o seu valor pessoal, tá? Para você verdadeiramente valer alguma coisa. Bom dia, Ayane, seja muito bem-vinda. Vocês que estão chegando pela primeira vez, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, gente, primeiro sejam muito bem-vindos,
né? Muito bem-vindas. E segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, 7h05 aproximadamente, a gente tem esse encontro marcado aqui, tá? Sempre com uma dose de sabedoria para sua vida, sempre com um conteúdo que vai te agregar valor. Você jamais vai chegar num café com a Fabi e vai ver assuntos assim banais que não vão te agregar nada, porque se fosse para isso eu nem acordava cedo, né? Então vamos lá. Primeiro, passos para aumentar o seu valor pessoal. Presta atenção, seja exclusivo e diferente. Afaste-se da massa, presta atenção. Marido, né? Afaste-se da massa como marido, afaste-se da massa como mulher, como mãe, como pai, como professor, como profissional, como funcionários, né? Presta bem, gente, não é difícil você avaliar isso aí, tá? É só você ver com, por exemplo, maridos, né? Como que a maioria dos maridos agem com as esposas, né? No começo do casamento é uma coisa, depois eles começam a mudar, começam a esfriar, começam a olhar para outras mulheres. Olha o que a massa dos maridos, a massa, presta atenção, começa a atrair, começa a flertar com outras mulheres. É ou não é? A massa não faz isso? Então, para ser um marido diferente, eu tenho que fazer o oposto do que a massa está fazendo. Para ser uma mulher diferente, eu preciso fazer algo diferente do que a massa está fazendo. O que a massa das mulheres, quando eu digo a massa, é a grande maioria das pessoas, da população dentro daquele público-alvo, digamos assim, tá? O que a maioria das mulheres, como esposas, fazem na massa? São mulheres que após o casamento, né, elas vão começando a cair ali no desleixo, né, vão começando a ter uma conduta desleixada, tanto consigo mesmas, com o seu corpo, né, com a sua aparência, quanto o seu comportamento, né, aí elas começam, presta bem atenção, se você estiver mentindo, vocês me avisem, tá, porque sinceramente, no meu ponto de vista, é assim que a massa se comporta. Ficam birrentas, brigam por qualquer coisa, vai dormir às vezes de mal, reclamam de tudo, né? São mulheres ciumentas, extremamente ciumentas, inseguras, perfeccionistas, que querem tudo perfeito, querem que as coisas sejam do jeito delas. Então, para eu ser uma mulher diferente, eu preciso me diferenciar, eu preciso me afastar da massa. E quando eu digo me afastar, não significa necessariamente me retirar do meio, mas ser diferente no meio. Entende? No meio, aonde você estiver inserido, no ambiente que você estiver inserido, vai ser impossível não notar a diferença em você. Por causa dos seus procedimentos, por causa dos seus comportamentos, por causa das suas atitudes. É isso que vai fazer com que as pessoas, de um modo geral, olhem pra você e digam, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, ainda que você sequer abra a boca. Faz sentido o que eu tô falando pra você? Como ser pai e mãe diferente? O que a maioria dos pais e mães fazem? Né? É só você olhar o que a massa está fazendo como pai e como mãe e faça o oposto, faça diferente. Tem muita gente que diz assim, eu tenho que ser a melhor amiga, o melhor amigo do meu filho. Isso é verdade até um certo ponto, né? Até um certo ponto isso é verdade. Você realmente, o seu filho ou a sua filha, eles precisam confiar em você, mas você não pode esquecer que você é mãe e que você é pai, que você exerce uma autoridade, que você é a pessoa que vai conduzir o seu filho a vida eterna, pelos caminhos em que ele deve andar. Então, se você for cair nesse clichê de ser só amiga, gente, um amigo ele não tem esse poder, tá? Uma pessoa que é só amiga, ela não tem esse poder de conduzir uma pessoa pelas veredas corretas, digamos assim. Então entenda que vai ter momentos que você vai precisar exercer a sua autoridade. Primeiro ser mãe, primeiro ser pai e depois ser amigo, tá? Existe essa diferença. Os seus filhos precisam olhar para você como um exemplo, né? Como alguém a ser respeitado e não como o coleguinha da escola que ele vai, fala besteira, fala o que quer. Não é bem assim, tá? Existe uma linha tênue entre isso, entre uma coisa e outra, e a gente precisa ter cuidado com isso, ok? Então presta bem atenção. Seja diferente do que a massa está fazendo como mãe. Seja diferente do que a massa está fazendo como pai. É só você olhar. Faça diferente, tá? Como professores, né? Sempre tem professores aqui que me assistem
que inclusive eram colegas de trabalho meu, né, que sempre estão aqui no café. E o que os professores da vala dos comuns fazem, né? A maioria reclama do salário, a maioria reclama das condições de trabalho, do plano de saúde, do prefeito. Gente, vocês estão ouvindo o pássaro? É esse barulho que eu acordo todo dia aqui. Acho que vocês estão ouvindo, né? Então a maioria dos professores, eles caem no clichê do comum, de fazer só o que tem que ser feito, né? Só o básico, às vezes de pegar aquele conteúdo, de pegar aquele livro, de pegar aquela tarefa e passar, e deu e acabou e saiu dali e morreu, né? Esse professor jamais ele vai conseguir ficar grudado na mente de um aluno. Provavelmente você tem alguém, um professor que marcou você profundamente lá atrás. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, que era o meu diferencial quando eu era professora de crianças, né? Gente, todo dia eu fazia meditação com os meus alunos, né? Eu mandava eles, antes de iniciar as aulas, eu fazia eles respirarem fundo, eu fazia eles respirarem bem fundo para acalmar a mente. Daí eu fazia um processo de mentalização com eles antes de começar as aulas. Teve uma aula que eu fiz, eu fazia isso em todas as minhas turmas, que era construir o mural dos sonhos. Por quê? Porque eles estavam sendo criados, desenvolvidos em um ambiente completamente pobre, completamente escasso, digamos assim, de tudo. E aí eu pegava, tinha um dia numa aula que a gente pegava, trazia revistas, trazia tesouras, trazia cola e tudo mais, e a gente fazia o mural dos sonhos. Era emocionante a gente construir aquela aula, e eu olhava nos olhos deles e dizia assim, ó, você acredita que você pode conseguir, que você vai chegar nesse ponto, que você vai realizar isso, que você vai comprar isso, que você vai... Gente, aluno meu que queria se tornar jogador de futebol, que eu tinha aluno meu que queria viajar, que queria não sei o quê. Isso era maravilhoso e nunca, eu tenho certeza, esses meninos, eles vão ficar velhos, né? E eu creio que vão realizar o sonho dele, mas eles jamais vão esquecer do que eu coloquei na cabeça deles. Então, assim, seja diferente do que a massa está fazendo, né? Por que os alunos, por que a educação está como está? Né? É óbvio que a culpa não é só dos professores, não, gente. Tem todo um sistema, infelizmente, né, por trás. Mas se um professor decidir fazer a diferença na vida dos seus alunos, pode ter certeza, ele consegue. As escolas por onde eu passei, principalmente no início da minha carreira, para quem não sabe, eu fui professora de sala de aula por 13 anos, tá? Por 13 anos eu fui professora de sala de aula, trabalhava com crianças. A maioria das escolas, principalmente no início, os diretores me colocavam em escolas, em turmas extremamente desafiadoras. A minha primeira, presta atenção que eu vou contar para vocês essa experiência, por isso que é bom se diferenciar da massa. A minha primeira escola, a primeira escola que eu trabalhei, eu tinha acabado de me formar, eu passei no meu concurso sem ter terminado a faculdade, nem tinha colado o grau ainda, eu já tinha passado no concurso público. A diretora me chamou e disse assim, como mais ou menos essa visão que os diretores têm. Vamos pegar esses novinhos, esses experientes, vamos dar a pior turma para eles, que é para ver se eles desistem logo. E de fato tem professor que desiste no estágio probatório, né? Desiste porque realmente não tem condição. E aí a primeira escola que eu trabalhei, a diretora me colocou naquela turma que era taxada de a pior turma. Eu feliz, né, da vida, toda empolgada, meu primeiro ano de trabalho. E os professores veteranos, que inclusive teve alguns que tinham sido meus professores lá atrás, eles riam de mim. Coitada, vamos ver quanto tempo ela vai aguentar, né? Vamos ver quanto tempo ela vai suportar a pressão. Gente, era uma turma de primeira série com alunos de 14 anos. Por quê? Porque lá nessa escola os alunos não passavam se eles não soubessem ler, se eles não soubessem escrever, enfim, né? E me deram esse desafio. Quando eu cheguei, eu falaram, Fabi, tu vai pegar uma turma de primeiro ano, de primeira série e tal. Aí eu, beleza, eu achei que eu ia encontrar alunos de 6 anos, né? Quando eu chego na sala, alunos de 13, 14 anos, tudo grande, maior que eu. Né? Eu digo, meu Deus, o que esses meninos estão fazendo na primeira série ainda, né? Aquilo me deixou triste em primeiro lugar, mas eu disse assim, ok, eu vou pegar o desafio. Gente, os alunos não se respeitavam, era uma baderna na sala de aula, faltavam pra caramba, sabe? Na sala de aula, e o que acontece? Eu respirei fundo, eu falei, eu vou fazer a diferença nessa sala. Eu peguei esse desafio pra mim. Aí comecei desde o início do ano, todo dia, quando finalizava o expediente, eu ficava com 2 ou 3 alunos, todos os dias, por pelo menos meia hora a mais,
né? E conversava com os pais deles. Eu vou ficar mais um pouquinho com seu filho. Pegava aqueles que tinham mais dificuldade. Gente, era apaixonante a gente poder conversar com eles depois. Por que você tá com essa dificuldade? Por que aconteceu isso e tal? Qual é o seu maior problema? Ah, professora, a mamãe é assim, o papai é assim, lá em casa é assim. A gente ia entender todo o contexto daquela criança, daquele adolescente, para poder entender por que ele estava assim. Inclusive, eu li até para eles uma história que eu conheci, né, uma história que tinha lá no... acredito que foi nos próprios livros da escola. Não sei onde foi que eu achei essa história, só sei que eu li pra eles. E nessa história dizia o seguinte, que o aluno se chamava Ricardo. O Ricardo era um bom aluno, o Ricardo se comportava bem, o Ricardo era uma criança muito especial e tudo mais, a professora era apaixonada por ele, né? De repente, o Ricardo começou a tirar notas baixas, começou a dormir na sala de aula, começou a faltar, começou a decair, declinar. E aí, o que acontece? A professora começou a pegar ranço dele. E ele começou a trocar professores e todo mundo já estava pegando aquele ranço do Ricardo, né? Todo mundo com ranço do Ricardo. Nossa, que menino chato. Ai, que menino que insuportável, não presta atenção na aula, faz a tarefa toda errada. E ninguém nunca perguntou, o que está acontecendo com você? Né? E quando teve uma professora que olhou pro Ricardo e disse assim, tem alguma coisa diferente acontecendo na vida desse menino. Quando ela foi investigar, ela descobriu que tinham matado o pai dele, né? E isso aconteceu comigo, gente, com um aluno meu. Mataram o pai dele na frente dele. É cada história, sabe? Só pra quem é professor sabe disso. E a mãe dele tava com câncer. Tava com já um prognóstico condenado à morte. Como que o Ricardo ia prestar atenção na aula? Como que o Ricardo ia desenvolver alguma coisa, entende? Então, um professor, quando ele olha por trás da aparência, ele consegue captar o melhor dos alunos. E essa turma que eu te peguei, que foi a primeira turma lá de Urucurituba, inclusive, o lugar onde eu trabalhei, né? Alunos condenados, gente, a morrer na primeira série, sabe? Tipo assim, perder completamente, sem aprender a ler, sem nada. Eu alfabetizei 100% da minha turma. E quando eles formaram... Ai, eu fico até emocionada a falar isso, eu juro pra vocês. Quando eles formaram no ensino médio, adivinha de quem foi que eles lembraram? Até hoje, quando eu piso em Urucurituba, meu Deus, parece que chegou uma celebridade ali. Os pais daqueles alunos lá de trás, eles me amam, me respeitam de uma forma... É como se eles dissessem assim, foi a única pessoa que olhou pro meu filho e que fez ele ter esperança de vida. Que mudou, sabe, a mente dele. E foi muito incrível, assim, esses meus alunos, inclusive, hoje estão fazendo faculdade, estão terminando, tem aluna minha que já virou veterinária, que já virou... Gente, sério, isso me emociona demais, porque se não for pra gente fazer a diferença, se não for pra gente se distanciar da massa, se não for pra gente realmente agregar um valor real na vida das pessoas... Não vale nem a pena passar na vida delas. Eu tenho uma frase comigo, um lema, um legado, que é: se a pessoa passar 5 minutos que seja comigo na minha vida, ela tem que sair melhor de perto de mim. Ela tem que sair melhor, sabe? Então isso é criar valor pessoal, isso é agregar valor. A diferença que você faz na vida do outro vai fazer o seu valor aumentar para essa pessoa. Tá? Então eu usei esse exemplo aqui dos professores, mas isso pode ser aplicado em várias outras áreas. Né? A mesma forma, a situação acontece como funcionário. Por exemplo, o meu marido, né? Ele tinha saído do trabalho por conta de um concorrente, de um superior dele que tinha entrado, tinha assumido o cargo recentemente. Sabe aquelas pessoas que chegam se achando o rei da cocada e tal? Então... ele entrou na empresa e meu marido já estava lá há um tempo, né? E o Thiago, ele é extremamente responsável. É uma das pessoas, assim, que eu mais admiro nesse termo. Muito responsável com o trabalho dele. Uma pessoa que realmente ele não faz só aquilo para o qual ele é pago para fazer. Ele sempre entrega muito mais em valor utilitário do que aquilo que ele recebe em valor monetário. Isso é um diferencial que ele tem. E esse rapaz, com medo de o Thiago pegar a vaga dele, sabe o que ele fez? Demitiu. Ele tinha essa autoridade, tá? Para demitir, sem o dono saber. Aí tá, meu marido saiu, a gente, né, pra mim nada acontece por acaso, né, não tem esse negócio não. Aí ele montou a empresa dele, já tava começando a fluir. Quando o dono percebeu o caos que ficou dentro da empresa com a ausência dele, resolveram chamar o Thiago de volta. Falei pra ele, ó, não sei se você vai querer voltar. Ele realmente não queria mais voltar, só que ele voltou em um mês que ele voltou pra empresa, o faturamento triplicou, entendeu? Então eu tenho muito orgulho dele
por ele ser assim, por ele ser essa pessoa assim. Já falei pra ele, estabelece uma data, eu não quero você lá pra sempre, você tem potencial pra ter a sua empresa, pra tocar, porque ele tem a empresa dele, pra tocar o seu negócio, sabe, pra realmente crescer. Só que ele tá fazendo o quê? Agregando valor dentro da empresa, ele tá fazendo a diferença dentro da empresa. E pode ter, gente, os funcionários, que ele é líder lá dentro, os meninos adoram ele, sabe? Outro dia a gente se mudou, a gente fez nossa mudança e eles ajudaram meu marido com a mudança sem pedir um centavo, sem nada, simplesmente por gratidão, por admiração, por respeito, pelo valor que ele agrega, entende? Então, independente se é o dono da empresa, se é o superior, se é alguém que está abaixo dele, todo mundo respeita ele ali dentro. Por quê? Porque eles têm valor pessoal, né? Então, toda vez que a empresa tá, tipo assim, ai meu Deus, tem que bater uma meta, tem que não sei o que, adivinha quem é que resolve o problema? O Thiago. Entende? Aí às vezes eu fico até pegando um pouco no pé dele, que ele se doa demais, né? Quando ele chega em casa, eu digo, tá, respira fundo, deixa as coisas agora pra lá, solta um pouquinho. Mas é isso que faz você fazer a diferença por onde você passa, porque se você cai na vala dos comuns, se você cai na vala do clichê, você é só mais um no meio da multidão. Entende? Em todos os âmbitos da sua vida, você acaba se tornando só mais um no meio da multidão, fazendo o que todo mundo faz, se comportando como que todo mundo se comporta. Na escola, por exemplo, pessoas que fazem faculdade, pessoas que fazem curso. No tempo da faculdade, gente, a minha faculdade foi assim, eu tive que estudar muito para passar no vestibular, para poder fazer, porque eu não tinha condição financeira de fazer uma faculdade, né? Acho que contei essa história aqui milhões de vezes já. Só que o que aconteceu? Eu estudava à noite, passava a madrugada estudando, contraí até uma crise de bile por conta de tomar café, comer farofa de ovo à noite, sabe? Mas eu passei em 11º lugar no vestibular. Passei, fui fazer minha faculdade, feliz da vida, meu Deus, que oportunidade. E eu sempre fui de agarrar as oportunidades, porque só Deus sabe de onde eu vim, né? Vocês devem saber, já devem conhecer um pouquinho da minha história, sabe o buraco que eu saí. Então, cada oportunidade eu agarrava com unhas e dentes, sabe? E aí, quando eu fui fazer faculdade, o que acontecia na minha sala de aula? A maioria gazetava, faltava, sabe o que é gazetar aula, né? Faltar, matar aula. Faltava, se atrasava, não sei mais o que, não entregava trabalho, os seminários eram feitos de qualquer jeito, às vezes pedia pra alguém ajudar a fazer, não sei o que. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu juro pra vocês, os professores, eles terminam... Gente, eu tô falando essas coisas aqui... É isso mesmo, Rose. Tudo que você faz de bem e de ruim acaba voltando pra você. Isso é fato, gente. Isso é lei, né? A lei do retorno, a lei da semeadura. E eu lembro de situações em que meus professores me chamavam depois da aula, sabe? Me chamavam depois, às vezes, quando encerrava o ano letivo... e diziam assim, olha, Fabi, eu vou falar, inclusive o meu professor de coach, gente, eu nunca esqueço isso se repetiu várias vezes na minha vida, por aproveitar as oportunidades. Tem uma pessoa aqui que ela estava na minha formação, ela foi trainee, ela foi monitora na época, né, da minha formação. A mesma coisa que eu ouvi dos meus professores no ensino médio, na faculdade, eu ouvi também do meu professor de coach, né, do meu treinador. Ele dizia o seguinte, eu não sei se alguém aqui vai fazer sucesso, vai fazer diferença, vai aproveitar essa oportunidade, mas você eu sei que vai. Eu vi diferença em você, eu vi uma garra nos seus olhos que eu não vi em outros. Né, meu professor de filosofia, que era uma pessoa assim, ele sabia que eu servia a Deus, ele sabia que eu acreditava em Deus, que eu amava a Deus, né, mas ele não, ele não acreditava. Mesmo assim, ele foi capaz de reconhecer um valor em mim que ele não conseguiu encontrar nas outras pessoas. Fabi, você tá falando isso pra se gabar? Você tá falando isso pra se exaltar? De jeito nenhum, gente. Eu tô falando de como que você faz pra você criar valor pessoal, pra você fazer diferença realmente na vida das pessoas, entendeu? Por onde quer que você passe. Isso é o que constrói de fato a sua história, entende? Então eu via isso no ensino médio, você vai fazer diferença, olha, você vai ser uma boa professora, porque você é assim, porque você é assim. Então, quando eu me vi dentro da faculdade, via os alunos fazer aquilo que eles faziam, né, de qualquer jeito, eu disse, mas como é que pode, gente? A faculdade, ela é gratuita, a gente não paga mensalidade, o que a gente paga aqui, às vezes, é um material ou outro, e o esforço de vir pra cá, de estudar. Inclusive eu concluí minha faculdade grávida e mesmo assim toda inchada, com os pés inchados, barrigão enorme, eu não faltava, eu não usava desculpa. Aí eu vejo gente assim, qualquer coisinha, porque eu não tô dando conta, não sei o que, de trabalhar e estudar. Pra mim foi assim a vida inteira.
trabalhar, estudar e tal. Entende? Então, às vezes, a gente tá sendo muito morno na nossa vida. Em termos de atitude, em termos de decisões, vivendo como todo mundo vive. Isso não vai te colocar em lugar de excelência, querido. Isso não vai te colocar em lugar de excelência. E o meu professor de coach hoje, provavelmente ele tem notícias minhas, porque de todos os meus colegas, eu vejo alguns fazendo muita coisa, mas eu tô aqui, né? Eu não baixei a guarda. Eu, além do coach, eu fui além. Eu não fiquei só parado naquela formação. Eu fui além, eu fui buscar, estudei linguagem do corpo, estudei análise corporal. Eu fui me aprofundar nas emoções das pessoas. Eu fui querer ser excelente, porque se for pra eu ser qualquer uma, se for pra ser só mais um no meio da multidão, eu nem quero. Não vale a pena. Coach por coach tem um monte dando testada na rua aí, porque o que mais tem é a formação. Entende? O que mais tem é a formação aí. A torta é direita, analista por analista tem um monte dando cabeçada um no outro. Professor por professor tem um monte aí. Qual que é o meu diferencial? Né? É isso que a gente tem que focar, é isso que a gente tem que buscar. Ver qual que é o nosso diferencial, o que que faz com que as pessoas queiram você, escolham você no meio da multidão. Você tá entendendo? A mesma coisa acontece em relacionamentos, né? Às vezes, ontem eu tava dando uma aula a respeito de autoestima e sexualidade na minha escola de líderes com meus alunos ali. Foi uma aula muito interessante, inclusive, né? Felizmente não tem como a gente destrinchar todos os assuntos que eu abordo lá aqui, mas vamos lá. Em relação, por exemplo, a relacionamentos, que nem eu falei pra você, fugir da massa, ser uma mulher diferente, ser um marido diferente, ser um parceiro diferente, é o que vai fazer aquele relacionamento perdurar. Né? Então, às vezes você tá conhecendo alguém e aí, uma vez eu tava ouvindo uma história engraçada, até compartilhar com vocês aqui, né? Uma pessoa que eu aprendo bastante com ele contando como foi que ele conheceu a mulher dele. E ele era uma pessoa já financeiramente livre, até um pouco famoso. E aí o que aconteceu? Todas as mulheres, e ele tava querendo casar, né? Na época ele tava querendo uma esposa, ele contando. E todas as mulheres que ele conhecia, que ele convidava pra sair, ela dizia assim, eu quero ir no... Ele perguntava, tá, vamos sair pra jantar, então qual é o restaurante que você quer ir, onde que você quer ir, o que que você quer fazer, né, no nosso encontro. E aí ele dizia às mulheres, eu quero ir naquele restaurante X, porque a pessoa sabia que ele tinha dinheiro e elas queriam provar que elas eram elegantes e não sei mais o que, a altura... né, a altura dele. E tal, ele tá, então tipo assim, aquilo já tava clichê pra ele, né, aquilo já tava batido demais. Até que teve uma guria, né, uma moça, que ela disse assim, ele disse, vamos então jantar, vamos sair pra né, jantar e tal. Ela disse assim, tá, vamos. Ele falou, você quer o quê? Você quer ir aonde? Ela falou, eu quero comer um hamburgão. Ou seja, a essência, a simplicidade dela, ele falou, caramba, que mulher diferente, que pessoa incrível. Ela chegou no carro dele, entrou no carro dele cantando louvor, falando da Bíblia, falando de Jesus, deixando muito claro que ela não era qualquer uma, né? Deixando muito claro quais eram os valores e os princípios, sendo de verdade. Não foi uma pessoa que se emperiquitou inteira só para agradar um homem, mas ela foi com a sua melhor vestimenta, a sua essência, né? E aí o que aconteceu? No primeiro jantar ele falou, essa é a mulher da minha vida, eu vou me casar com ela. E eles casaram, e ele já tem um filho, né? E foi muito interessante essa história. Se vocês não sabem essa história do Pyong Lee, eu acompanho ele porque ele é hipnólogo e ele é uma das pessoas que mais entende de mente que eu conheço, né? Se você não conhece, dá uma olhada lá pra vocês, vai no canal do YouTube dele, você vai ver como foi que eles se conheceram, né? O Pyong e a Sammy Lee, eles são cristãos também e tal, e é muito interessante essa história, me marcou profundamente justamente por isso, né? Porque houve um diferencial, as pessoas olhavam pra ele, ele é famoso e tal, as mulheres, então eu vou ter... Gente, sério, a gente tem que fugir da massa, sabe? Temos a nossa mensagem para passar e transformar as pessoas do nosso jeito, de certas pessoas vão se identificar exatamente, cada um tem a sua essência, e é isso que vai conectar as pessoas com você, só que você precisa descobrir o seu valor pessoal, você precisa descobrir o seu diferencial, porque é isso que vai fazer com que as pessoas não só passem por você, mas queiram ficar com você, queiram ficar na sua vida, tá bem? Então, outra maneira de você aumentar aí o seu valor, primeiro que a gente falou é fugir da massa, né? Ser diferente. Você precisa ser visto, ser notado. Se você for igual à massa, será só mais um. E a massa, gente, ela está indo para o matadouro, ou seja, tá no curral, né? Ela tá no curral da mídia, do que a mídia prega, do que você tá vendo na TV, essas coisas todas aí. Pegam a massa e colocam dentro de um curral e vão politizar, vão
pregar ali as suas ideologias, né, doutrinar aquelas pessoas para que elas sejam todas de um jeito só, para que elas não tenham um pensamento diferente, um pensamento crítico, para que elas não tenham realmente um valor pessoal. Elas acabam se igualando pela maioria, digamos assim. A segunda maneira que você vai encontrar, né, você vai desenvolver o seu valor pessoal é servindo, né, gerando valor ao maior número de pessoas possível, a começar pelos de casa, a começar por aqueles que convivem com você. Nós estamos aqui para servir. Uma coisa que eu acho extremamente egoísta e que as pessoas confundem demais com o tal do amor próprio é esse negócio de só querer ser servido, só querer ser amado, só querer ser elogiado, só querer ser reconhecido. Nós estamos aqui para servir também. Quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Entende? E o maior de todos os homens que já pisou na terra, de todos os homens da história, foi o que mais serviu. Ele entregou a própria vida, o próprio sangue por nós. Olha que ato de amor, que ato de serviço que ele fez, né? Então, às vezes, nós estamos sendo muito egoístas, confundindo isso com amor próprio, de só venha nós, venha nós, venha nós e o vosso reino nada, né? Ou seja, eu só quero ser servido e eu não quero servir, eu não quero fazer diferença na vida das pessoas. Servir o seu marido, servir os seus filhos, servir o seu chefe, servir os funcionários, servir as pessoas que te acompanham. Eu sempre tô batendo nessa tecla, você que tem uma rede social e as pessoas te seguem ali, de que maneira você está servindo essas pessoas? Postar foto só de macarrão, com o seu pão de queijo ali, não vai agregar valor na vida de ninguém, gente. Isso é o básico do básico. De vez em quando eu posto meu cuscuz com ovo só para instigar aí os nordestinos, né, que amam essa mistura. Mas isso não é o que agrega valor, sabe? Todos os dias eu tenho o compromisso de sentar na minha mesa, de elaborar um conteúdo que eu sei que vai de encontro a alguém. Eu tenho esse compromisso de chegar aqui nessas lives e trazer alguma informação que vai agregar valor à sua vida. Isso é servir também, sabe? Então, vamos dissociar esse negócio do egoísmo, sabe, com o amor próprio. O amor próprio é a forma como você reconhece que quem você é em Deus. Você é imagem e semelhança daquele que te criou. É óbvio que isso já é motivo suficiente para você se amar, porque Ele nos amou primeiro, né? Mas quando eu me amo e eu quero me igualar a ele, eu quero imitá-lo, eu vou servir também ao próximo. Eu vou servir aqueles que me seguem, aqueles que me acompanham, né? Causar um impacto positivo na vida das pessoas. Poxa vida, uma frase que você fala para alguém pode marcar a vida dessa pessoa para sempre, positiva ou negativamente. Você pode bloquear alguém com uma frase, com uma palavra que você falou, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado de vamos sempre agregar o bem. Por que focar só nos defeitos? Por que focar só nos problemas? Sendo que aquela mesma pessoa que também foi gerada em Deus, por pior que ela seja, ela também foi gerada em Deus. Ela também é criatura de Deus. Entende? Então a gente tem que olhar por trás da aparência, por trás do defeito e ver que ali dentro bate um coração e ver que ali dentro existem qualidades, causar um impacto positivo, porque enquanto todos só olham para os defeitos, todos só olham para os problemas, alguém vai fazer diferença, de tipo, eu vi coisa boa em você, eu vi valor em você. Né? Mulheres, eu sempre tô falando isso para as minhas alunas, mulheres que só ficam olhando os defeitos do marido, defeito, porque ele é assim, porque ele é assado, reclama. Quanto mais você reclama, mais ele se torna imperfeito para você. E acredite, você também não é perfeita, tá? Então começa a mudar a posição do binóculo, mudar o ângulo e veja que às vezes você tá sendo injusta. Tem muita qualidade nessa pessoa que convive com você, gente. Afinal de contas, por que você tá com ela, né? Por que você se apaixonou, afinal de contas? O que foi que tinha nele que encantou você? Resgata essa essência, resgata aquilo que se perdeu. Veja o valor que ele tem. Quanto mais você foca nas qualidades, mais elas crescem. E os defeitos vão ficando bem pequenininho diante de tanta coisa boa que você vai ver. Treine o seu olhar
Ontem eu fiz um post falando a respeito disso. Aquilo que eu critico no outro é algo que eu preciso tratar em mim. Porque às vezes parece assim que a gente não tem mais nada pra fazer da vida e fica só olhando os problemas dos outros, não é isso? Com tanta coisa pra fazer, a gente olha só os defeitos dos outros e quer mudar a vida dos outros e quer corrigir os outros, quando na verdade tem um montão de coisa dentro de nós que precisa ser corrigido, que precisa ser transformado. Quem está em processo de... Eu sempre digo isso quando alguém diz assim, Fabi, eu não sei o que eu faço com meu marido, minha mulher, sabe? Eu não sei o que eu faço com meu filho. Gente, quem está em processo de transformação é você. É você que está precisando passar pela cura, tá? Então para de querer corrigir os outros, de focar no defeito dos outros e foca em você. É o seu desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual que está em jogo nesse momento. Não é o outro. Tá? Você não vai salvar o mundo do outro. A melhor maneira de você ajudar uma pessoa é agregando valor à vida dela. Entendeu? Agregando valor à vida dela. Quando você agrega valor, quando você faz algo diferente do que os outros estão acostumados a fazer. Por exemplo, a minha sogra, ela nunca teve costume de ser abraçada, né? Assim, de ser agarrada, e eu sou muito calorosa. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui conhecer foi dar um abração, um aperto nela, assim, sabe? E aquilo já marcou ela profundamente. Ela percebeu que eu tinha já um respeito, um carinho. Eu falei pro meu marido assim, antes de conhecer os pais dele, eu falei, independente de como sejam seus pais, eu, tipo assim, a sua mãe é a mulher que gerou você. Seu pai é o homem que gerou você, que, sabe, que trouxe você ao mundo. Então, o mínimo que eu posso fazer é respeitá-los. Não pode... Ele tinha um certo medinho, né? De, mas será que tu vai gostar dos meus pais? Não sei o que e tal. E eu disse, não se trata deles. Independente de como eles sejam, se trata de quem eu sou. Eu vou amá-los, eu vou respeitá-los do jeito que eles são. E isso fez com que a gente criasse, sabe? Uma conexão muito forte. Eles me respeitam demais, assim, demais mesmo. Sabe? É lindo ver como você consegue, sem ficar babando o ovo, puxando o saco, essas coisas todas, como que você consegue impregnar o seu valor na vida das pessoas, valorizando elas, servindo a elas. Entende? Por exemplo, quando tem churrasco na casa deles lá, o churrasco depois, na hora de comer, é maravilhoso. Depois de comer, fica aquela gordurada toda nas panelas, nos espetos e tudo mais. Eu faço questão de lavar. Sabe? Não, Fabiana, deixa aí e tal, não sei o que. Eu falei, não, imagina, eu vou lavar, vou ajudar você. Aí eu vou lá, lavo, deixo tudo bonitinho, a cozinha dela. Isso já, inclusive, já virou até clichê, né, pra mim. Entende, gente? Porque é importante a gente servir. Para com essa história de querer ser só servido. Comece a servir também. Não é porque você tem uma faculdade, um diploma, uma formação, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, que você não pode mais pisar na terra, não. Vamos baixar a bolinha, sabe? A humildade, ela é o nosso melhor perfume, sabe? O nosso melhor... E a humildade não tem nada a ver com pobreza, tá? Eu não confundo uma coisa com outra. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo e você pode ser extremamente humilde, tá? E uma coisa que a gente aprende muito, inclusive dentro do próprio coaching, é você estar alinhado com a pessoa que você está falando. Se você conhece alguém que é um PhD, que é um juiz, que é um médico, que é um advogado, que você sabe que o nível intelectual dele é diferente, você levanta um pouquinho a régua para falar de igual para igual. Mas se você está falando com uma pessoa, por que eu me dou bem com todos os meus clientes? Gente, tem cliente que vem para mim, Fabi, eu não sei nem ler, não me manda eu ler livro porque eu não sei. Então eu vou adaptar a minha linguagem, o meu jeito de tratar para aquela pessoa especificamente, com as qualidades dela, sabe, com as dificuldades que ela tem. Eu digo, não se preocupa, meu amor, tá tudo bem. A gente vai fazer do seu jeito, da melhor maneira possível, sabe? Então eu não tenho um método assim que eu obedeço, que eu sigo a risca. Eu adapto toda a minha linguagem, todo o meu conhecimento à capacidade que aquela pessoa que está na minha frente tem para me ouvir, entender e aplicar na sua vida, sabe? Então elas não se sentem menor que eu, inferior, não existe isso. Pelo contrário, elas saem dali sabendo exatamente qual é o seu valor pessoal. Humildade é tudo, gente. O maior líder da história nos ensinou isso, lavando os pés dos seus discípulos. Será que você está disposto a lavar os pés da sua sogra?
Será que você está disposto a lavar os pés do seu sogro, daquele cunhado chato, daquela cunhada chata, daquele chefe mal-humorado, resmunguento, daquele funcionário que você olha assim e acha que ele é preguiçoso, o seu marido? Será que você está disposto a lavar os pés? Porque Jesus não lavou os pés só daqueles que o amavam, não. Ele lavou também os pés daquele que o traiu. Ele sabia disso. Né? Então nós precisamos descer um pouquinho. A escada da humildade, ela é a única escada que a única maneira de você subir é descendo. Quanto mais você desce na humildade, mais você é transformado e mais você gera valor pessoal na vida das pessoas. Outro dia eu estava assistindo uma pregação, eu esqueci agora o nome da pastora, não consigo lembrar, uma lourinha, acho que ela é do Recife, fala bem engraçado, tem um sotaque muito lindo, muito fofinho, e ela dando uma ministração a respeito de humildade. E nossa, quantas vezes, né, nós na nossa humanidade, digamos assim, nossos comportamentos enquanto seres humanos, a gente é cruel com as pessoas, sabe? Às vezes nem na forma de tratar, só na forma de pensar, de julgar. Quantas vezes a gente já não julgou os outros pelas aparências? Quantas vezes a gente já não... Isso, Thalita Pereira, é essa mulher. Meu Deus, que mulher, primeira vez que eu assisti a palestra dela. Assistam essa palestra que ela fala sobre humildade. Gente do céu, eu nunca tinha visto essa mulher na vida, né? Nunca eu tinha visto. E aí eu assisti, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, eu falo isso pra vocês sempre, né? Eu gosto de aproveitar cada segundo do meu tempo fazendo coisas úteis. E eu sempre boto meu celular na cozinha enquanto eu tô cortando um frango, fazendo um almoço, fazendo alguma coisa, limpando a casa, eu tô sempre ouvindo alguma coisa útil. E outro dia eu coloquei a palestra dela. Meu Deus, eu tinha que parar às vezes de fazer o que eu tava fazendo, porque o que ela falava era tão profundo, tão forte, sabe? Eu achei maravilhoso demais. E ela, Deus, perdoa-nos, perdoa. Ela fazia uma oração tão poderosa, sabe? Eu chorei muito nesse dia. Deus, nos perdoa pelas vezes que nós julgamos o outro, pelas vezes que a gente quis ser o que a gente não era, pelas vezes que a gente quis os aplausos, os reconhecimentos, e a gente não foi capaz de reconhecer o valor do outro, sabe? Eu coloco a sua, que legal. Fico muito feliz. Tá, gente? Então, é maravilhoso demais. Aprenda a servir. André tá dizendo aqui, eu lavo os pés do meu marido, eu faço massagem nele. Você faz isso pelo seu, gente? Você faz? Né? O meu marido, ele... Nossa, eu adoro servir meu marido. Ele gosta de chá, por exemplo. Antes, né, eu ficava... Se fosse antes, quando eu era aquela mulher viril, intolerante, vai levantar e vai fazer, meu filho. Tá? Não tem mão, não? Tá? A mão tá quebrada? Né? Era esse o meu comportamento de mulher viril. Eu achava que, né, submissão era uma coisa de outro mundo, um pecado. Hoje, como eu sei que ele gosta de tomar chá, eu já preparo antes, né? Eu vou lá, tá aqui, meu amor, seu chá. Ele gosta de tomar chá com mel de abelha, um chá de cidreira, um chá de camomila, enfim, ele compra um monte de chá ali. E aí, às vezes eu tomo e às vezes eu faço só pra ele, entende? Então, é uma maneira de você servir. Às vezes eu faço o prato preferido dos meus filhos. Eu tenho um filho que ele não gosta de carne, né? Ele não gosta de carne. Aí... eu posso fazer carne do jeito que for, mas eu sempre tenho que fazer uma coisa diferente pra ele. É uma maneira que eu encontro de servi-lo. É isso que gera valor, é isso que agrega valor. Entende? A gente tem que parar com essa mania de só querer ser elogiado, aplaudido, reconhecido e não reconhecer o outro. Sabe? Então, gente, aumente o seu valor pessoal através da humildade, tá? Vamos lá, a quarta maneira de você... Terceira, né? Coloquei aqui servir, gerar valor ao maior número de pessoas possível, porque uma coisa é você fazer um impacto na vida de uma pessoa, né? Outra coisa é você impactar 10, 20, 100, 1 milhão de pessoas. E conforme você vai servindo mais e mais pessoas, mais outras pessoas vão... Quantas vezes já não chegou gente aqui pra mim e diz assim: ai, Fabi, eu vim te seguir porque a minha amiga fulana de tal me indicou. Ou seja, vai aumentando o número de pessoas que você está servindo. E eu louvo muito a Deus pela vida de todos vocês que indicam esse perfil para suas amigas, né, para os seus familiares, para os seus seguidores. Eu fico muito feliz, louvo muito a Deus pela vida de vocês, de verdade. Aí a terceira coisa, gente, é uma vida congruente. É a outra coisa que vai não conseguir cumprir o prazo, né, do horário. Enfim, ter uma vida congruente. O que é uma vida congruente? É você viver o que você prega e pregar o que você vive. Não ficar só
Gente, outro dia eu fiz um post, eu até arquivei, né, meu arquivo inteiro, vou fazer esse post de novo. Eu coloquei assim, ó, eu sou pior do que você imagina, que é uma frase que inclusive é do Pablo. Por quê? Porque as pessoas que olham muitas vezes, elas, nossa, que mulher perfeita, que mulher inteligente, que mulher... Gente, não é nada disso não. Todos nós temos, até a pessoa mais perfeita que você imaginar, idealizar no mundo, ela tem as suas vulnerabilidades, ela tem os seus defeitos, ela tem os seus problemas. E é muito legal quando a gente humaniza, né, nosso trabalho, a nossa vida, colocando pra fora também os nossos defeitos. Hoje de manhã eu tava ouvindo a live do Kaiser, ele dizia que ele fez uma live chamada Live dos Podres. Qualquer dia eu vou fazer a live dos podres aqui, contar pra vocês todas as cagadas que eu já fiz na vida, pra vocês verem que eu não tenho de perfeita, eu não tenho nada não. Meus alunos da escola de líderes, de mentoria sabem, às vezes eu pego pesado, eu falo não sei o que, depois eu tenho que dizer, gente, desculpa pelo tom, desculpa por isso, por aquilo. E é uma coisa que eu reconheço que eu preciso mudar em mim, né? Porque eu não preciso ficar falando assim, mas às vezes eu acho necessário. Enfim, o que é viver uma vida congruente? E eu sempre bato nessa tecla, principalmente com relação aos profissionais do desenvolvimento humano, né? Tem um montão de gente aí querendo mudar a vida dos outros, não é verdade? Um monte de gente, 12 passos para mudar não sei o que, venha comigo, faça meu treinamento, faça minha terapia, faça não sei o que, quando na verdade é só teoria. Ontem eu expliquei para os meus alunos, uma coisa é você pegar uma formação técnica e aplicar. Você vai lá, você sabe mexer com máquinas, você tem uma profissão, você tem uma teoria a respeito de um assunto, você vai lá, se você é médica, você passa ali para os seus pacientes, para os seus clientes, tudo certo, ok? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, não funciona assim. Antes de vender uma água, eu preciso beber dela primeiro para poder ver se funciona. Eu nunca vou passar uma coisa que eu não bebi, que eu não fiz. Eu nunca vou ensinar uma coisa que eu não apliquei na minha vida primeiro. É hipócrita eu dizer pra você assim, vamos lá trabalhar sua respiração, meditação, não sei o que, pra você ter controle emocional, se eu nunca fiz isso, se eu não faço isso. Entende? E detalhe, a vida dá feedback. Depois que a sua agenda tá vazia, depois que os clientes não chegam, você não sabe, por que não dá certo pra mim? Por que eu faço isso? Porque não está vivendo o que prega. Não está vivendo aquilo que aprendeu. Tá na hora de pegar o óbvio. Eu vou postar um vídeo que eu gravei ontem a respeito disso. Pegar o óbvio e aplicar na sua vida. Você já sabe o poder da gratidão, que a gratidão é como um fermento, que ela faz crescer tudo aquilo que você coloca um pouquinho. Por que você não é mais grato, então? Não tá praticando nenhum óbvio, tá? Então, não é mais uma formação que falta, não é mais o diploma que falta, não é mais isso e mais aquilo. Tá faltando praticar o que você já sabe. Né? Então, ter uma vida congruente é você viver aquilo que você prega. Então, se eu falo de perdão aqui é porque eu tive que perdoar antes, né? Eu tive que perdoar meus pais, eu tive que perdoar pessoas que me feriram muito profundamente, eu tive que soltar para poder eu vir aqui e falar de perdão. Não funciona no desenvolvimento pessoal eu ensinar uma coisa que eu não vivo. Não tem como eu chegar aqui e falar de relacionamento maravilhoso, de família, se eu não vivo isso. É difícil, gente, mas dentro do desenvolvimento humano a gente não sobrevive a teorias. Tenha uma vida congruente. Aquilo que você prega, sabe? Aquilo que você acredita, aquilo que você ensina para os outros, aplique na sua vida. Que aí sim, tudo que você falar vai ter um poder tremendo, tá? Então, de verdade, comece a pensar. Hoje eu quero que você saia daqui fazendo essa reflexão. Qual é o meu valor pessoal? O que as pessoas pensam a meu respeito? Se eu sair daqui hoje, se eu morrer hoje, que falta eu faria? Por quanto tempo as pessoas lembrariam de mim? Os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, os meus funcionários, o meu chefe, o meu local de trabalho. Que diferença... Bom dia, Ale, seja bem-vindo. Infelizmente já estamos terminando, né? Porque daqui a pouco, se eu conseguir deixar a live salva, maravilhoso. Tá? Então procure se fazer essas perguntas sobre que valor pessoal você está agregando na vida das pessoas. E se você até hoje percebeu, não tá fazendo sentido, né? Eu me acho totalmente comum, totalmente indiferente. Então tá na hora de parar e pensar. Gente, todas essas lives que eu tô fazendo agora nessa reta final é para você fazer do seu novo ano um ano realmente diferente. Porque se você repetir os mesmos padrões de pensamento e comportamento, adivinha o que vai acontecer? Você vai chegar no final de 2021 e colher os mesmos resultados, tá? Então pense a respeito disso, veja realmente a diferença. Obrigada,
Weilana. Tá? Pense a respeito da diferença que você pode causar na vida das pessoas. Para de andar com a boiada. Para de andar com as massas. Se distancia das massas. Descubra o seu diferencial, sabe? Fabi, mas eu vou ser atacada, eu vou ser criticada. E daí? Prego que se destaca, leva uma martelada mesmo. Tá tudo bem. Árvore que não dá fruto, não leva pedrada. Se você levar pedrada é porque tá fazendo a diferença. Tá mexendo no reino, no formigueiro do inferno. O importante é você cumprir o seu chamado, você cumprir o seu propósito, tá? E comece cumprindo dentro da sua casa. Não queira conquistar a África primeiro, tá? Conquiste primeiro a sua casa, a sua família. Reveja os seus valores, os seus conceitos, os seus comportamentos, para você poder de verdade ser alguém que faz a diferença. Tá bom, meus amores? Às vezes você ficará sozinha, é isso mesmo. É isso mesmo. Queridos, só para finalizar, eu quero lembrar vocês que eu ainda tenho algumas vagas, tá? Para quem quer fazer a sua análise corporal individual ou para quem quer fazer mentoria. Eu ainda tenho, só vou trabalhar até final de novembro. Em dezembro a minha agenda fecha porque eu vou viajar. Então, não perca essa oportunidade. Estamos fazendo essa promoção aí para facilitar a sua vida, né? Para que você realmente se conheça melhor, se perceba, se entenda, para que você comece a tirar os seus planos do papel, para que você saia da dor e comece a viver nos seus melhores recursos, tá bem? Um beijo no seu coração, amo a vida de vocês, que Deus abençoe muito, muito, muito a sua quarta-feira, que hoje seja um dia de tomada de decisão, que seja um dia maravilhoso, abençoado, e escolha uma pessoa pelo menos para você fazer a diferença na vida dela, escolha alguém para você elogiar, escolha alguém para você reconhecer uma qualidade, faça o dia de uma pessoa feliz, tá bom? Fica esse desafio para vocês aí. A gente se vê sexta-feira em mais um café, tá? Beijo no coração de todos, que Deus abençoe.